Olá, queridos, tudo bem com vocês? Está chegando o Dia dos Namorados e geralmente nesta época as igrejas se reúnem para fazer culto de casais, onde você pode pregar para casais, para namorados, para noivos. E é muito importante que nesta época você tenha uma mensagem preparada que venha de encontro aos casamentos. Você sabe que hoje Satanás tem tido uma atividade muito mais elevada contra os casais, contra os relacionamentos, porque ele sabe que destruindo o casamento, destrói uma família, destruindo uma família, destrói uma sociedade inteira e, por que não, destrói e ofende bastante a igreja quando um casal se separa. E é por isso que você precisa ter essa mensagem preparada. Vamos aprender aqui a falar sobre casamento. E você vai aprender comigo. Vamos lá? Para iniciar, você pode subir no altar, saudar os irmãos com a paz do Senhor, se apresentar. Você pode dar as boas-vindas a todos que estiverem ali, sejam casados, sejam noivos, sejam namorados. Aí você, para fundamentar a sua mensagem, você vai ler Salmo capítulo 127, versículo 1. Ali você vai ler esse texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Depois que você leu esse texto, você faz uma oração com os irmãos. E essa oração é muito importante para que o Senhor prepare os corações, para repreender todo o pensamento alheio, distrações e tudo mais. E você faz aquela oração, depois disso, você vai fazer a sua pequena introdução, que é muito importante. Nessa introdução, você vai falar sobre os casamentos em geral. Você pode começar dizendo: meus irmãos, nós sabemos que antigamente os casamentos eram literalmente até a morte separar. Hoje, infelizmente, tem casamento que não dura 1 ano, 2 anos, porque muitas vezes falta maturidade, falta renúncia, falta mais amor, falta mais compreensão. Você pode fazer até nessa introdução contar algum testemunho de casamentos que você presenciou, seja da sua família, seja um amigo, um colega de trabalho. É muito importante na introdução você trazer logo esse peso de informação que vai fazer as pessoas fitarem os olhos em você e não vão querer olhar para outro lugar, porque você está trazendo algo muito importante, tá bom? Então vamos para o primeiro ponto que você vai falar para eles. Depois da introdução, você vai falar: irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, seja de noite, seja a hora que você estiver pregando, você vai dizer que o primeiro juiz de paz do mundo, ou seja, o primeiro no mundo a fazer um casamento foi o próprio Deus. Aí você vai levar eles a se lembrar lá do Gênesis, quando o homem estava só e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma mulher, uma ajudadora, uma adjuntora, alguém que o corresponda em tudo, alguém que seja idônea. Quando você falar para eles que Deus foi o primeiro a fazer um casamento no mundo, e a Bíblia diz que tudo que ele fez é bom, então o primeiro ponto é esse: o casamento é algo bom. Ponto. Diga para ele: irmãos, o casamento é algo bom, porque tem muitos jovens que desistiram de casar porque acham que o casamento é ruim. E por que eles acham que é ruim? Você está pregando, você está explicando. Muitos jovens acham que o casamento é ruim porque, infelizmente, eles viram: o pai separou, o tio separou, o avô separou, o colega de trabalho, a amiga está chorando por ela porque separou. E muitas vezes isso nos traz a ideia de que o casamento é ruim. Mas entenda que o casamento à luz da Bíblia, você está pregando, o casamento à luz da Bíblia, colocando os princípios da palavra de Deus, é bom. O casamento, quando você coloca à luz da Bíblia, ele é bom. Isso é um fato. O segundo ponto dessa mensagem que eu quero falar para você está pregando, você vai dizer assim: a segunda coisa que eu quero te dizer é que para um casamento dar certo, você precisa fazer o que está na Bíblia, que diz: o marido deve amar a sua esposa e a esposa deve ser submissa ao seu marido. Olha só, 2 pontos. O marido, o papel dele é qual? Amar a esposa. E a esposa? Ser submissa ao marido. Parece uma coisa muito simples. O marido só tem que amar e a esposa só tem que ser submissa. Agora, observe que existe essa contrapartida. O marido pode dizer assim: não, mas eu amo a minha mulher. Só que é amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E agora, você ainda ama? Se entregar por ela não é morrer por ela. Porque Cristo, se você for observar, ele não morreu por você. Ele se entregou por você. Isso faz toda a diferença. Ninguém pode matar Deus. Ele teve que se entregar por você. Da mesma forma, o marido precisa se doar, se entregar, ser para a esposa o que ela precisa. Então, quando você estiver pregando, para quebrar o gelo, você vai falar assim: ó: eu quero falar uma coisa aqui para os homens. Quebra o gelo, que isso aqui vai ser bem legal. Você vai dizer assim: quero falar uma coisa para os homens. Só os homens casados, levanta a mão. Você que é noivo, você que é namorado. Você quer que a sua esposa faça tudo o que você mandar? Aí todo mundo vai ficar assim: você quer? Eu vou te dar uma dica. Irmão, você vai sair daqui. O que você mandar, ela vai fazer. Sabe o que você tem que fazer? Ame a sua esposa. Porque é uma contrapartida. Homens, ame suas mulheres. Mulheres,
seja submissa. Para a mulher ser submissa a um homem, ela precisa se sentir amado. E o homem, para amar uma esposa, ela precisa ser submissa. Existe uma contrapartida. Não adianta ficar dizendo eu te amo, elas não acreditam mais. Eu te amo, amor. Tá bom, sei. Elas não acreditam mais porque elas estão cansadas de palavras sem atitudes. Diga para a igreja, se elas quisessem palavras, elas comprariam um dicionário. Elas querem atitudes. E às vezes o homem fica falando. Quando fala, mas não tem atitude. Aí você vai pregar e vai dizer assim, ó. Eu vou dar um conselho para você. Ao invés de dizer eu te amo, ame. Com atitudes, com gestos. Assim, ela vai se sentir amada e dizer, poxa vida, olha como ele me ama. Olha o que ele fez. E nem precisa você falar. Ela vai se sentir amada. E em nome desse amor, ela vai dizer, vou fazer tudo por esse homem. Tudo que tiver no meu alcance, o que ele pedir, olha como ele me ama. Irmãos, é muito simples você ter um casamento abençoado. Amar a sua esposa, na prática, ela vai ser submissa na prática também. O terceiro ponto, quando você estiver pregando, você fala para eles o seguinte, é muito comum que em um casamento, em um relacionamento, seja ele qual for, as pessoas tratem muito bem os de fora, muito mais do que os de casa. E você, quando estiver pregando, vai dizer assim, ei querido, para de tratar melhor os de fora do que os de casa. Às vezes, quando chega uma pessoa de fora na sua casa, você vai lá e pega um suco, pega um refrigerante, você convida ele para sentar, pergunta se quer um café, você trata seu marido desse jeito, você trata sua esposa desse jeito, ou quando ele pede alguma coisa, você diz, vai pegar você? Você não tem mão não? É a mesma distância para nós dois. E às vezes a gente trata muito mal. Às vezes você grita com seu marido ou com a sua esposa, coisa que você não faz com um amigo, ou não faz com um colega de trabalho, não faz com o patrão. Por que isso? Por que tratar pior os de casa do que os de fora? Por que tratar com tanta excelência uma pessoa que não é nada teu e tratar mal aquela que você prometeu no altar diante de Deus, que vai amar até o fim dos seus dias em qualquer situação, até que a morte separe? Então isso aqui tem que ser trazido uma reflexão quando você estiver pregando, para que os irmãos entendam o erro que eles estão cometendo. A pessoa mais bem tratada e amada da tua vida tem que ser a sua esposa, tem que ser o seu marido, tem que ser essa pessoa com quem você vai se casar. Você precisa fazer isso agora. E ainda nesse ponto você pode falar para eles, jamais grite um com o outro, fale baixo, sente para conversar. E fale para eles assim, a única situação em que você tem que gritar um com o outro ou com alguém dentro daquela casa é só se a casa estiver pegando fogo. Aí grite, tá pegando fogo, corre menino, foge, salva isso. A única situação, senão não grite. Quem grita sempre perde a razão. Lembre disso. O próximo ponto da nossa mensagem é que você precisa falar para eles o seguinte, que toda briga de casal, toda discussão tem um motivo em especial. Pode haver outros, mas esse é o principal. É alguém querendo ficar com a razão. Irmãos, se o problema é a razão e você quer paz, dá a razão para ela, dá a razão para ele. Diz que você está errado, não tem problema. O que importa é que você está casado, que você está feliz. Sabe, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Fale isso para os irmãos. Porque os casais funcionam assim. Eu disse isso? Nada disso. Eu falei, porque... Eu? Não, você falou. Eu falei, não, você disse, eu falei, você disse, não, não disse. Tudo bem, meu amor, não tem problema. Eu tô errado, você tá certo. Aí você tá dizendo, não, mas se eu ficar assumindo o erro toda vez, ela nunca vai mudar. Não é assumir o erro toda vez, você assume o erro naquele momento, para acabar o problema. Mais tarde, quando os ânimos estiverem melhores, quando você for se deitar, o teu cônjuge vai estar todo, eu estava certo. Aí você vai chamar agora nesse momento, amor, quero te falar uma coisa. Lembra naquela hora? Deixa eu te contar o que aconteceu. Foi assim, entendeu? Como agora os ânimos estão tranquilos, a pessoa vai entender e vai dizer, poxa vida, então eu errei, me perdoa. Isso é muito importante, você parar de brigar porque quer razão. Manda a razão para o espaço e fica com a pessoa que você ama. Depois você se resolve. Existem momentos que se você continuar aquele problema, continuar aquele assunto, vai dar problema, vai dar separação, vai dar ofensas. E o problema vai ficar maior. Você percebe que quando tem duas pessoas conversando, brigando, um deles é mais sábio e fala assim, olha, vamos parar esse assunto por aqui, vamos deixar para depois, não tá legal. A pessoa tá percebendo que o assunto tá perigoso, vai dar separação, vai ofender, mas só que o outro, que não tem sabedoria, não quer deixar para depois. Não, vamos resolver agora, minhas coisas eu resolvo na hora, eu não deixo nada para depois. Falta de sabedoria. Um tá querendo apaziguar, conversar depois, quando tiverem melhores, quando aquele calor do momento passar, mas o outro não, ele quer insistir, sabendo que aquilo ali vai dar um problema maior. Tenha sabedoria.
Fale cada coisa no seu momento, deixa para depois se for o caso. O próximo ponto da nossa mensagem é que quando você for fazer uma crítica, faça com amor. Diga isso na igreja. A crítica sempre vai vir. Quando você precisa criticar um comportamento, uma atitude do seu cônjuge, você precisa fazer com amor. A crítica não tem o caráter de ofender, de humilhar uma pessoa, mas fazer com amor, de forma que a crítica deve somar no teu casamento. E não dividir, ela tem que ser aquela crítica construtiva. Olha, amor, eu achei que você errou naquela hora, você poderia fazer melhor. O que a gente pode fazer para melhorar isso? E o outro vai dizer, poxa vida, foi mesmo, me perdoa, eu vou melhorar, isso não vai se repetir. Toda crítica deve ser feita com amor, seja com seu cônjuge, seja com seus filhos, seja com quem for, faça sempre com amor e com caráter de somar e nunca dividir. O próximo ponto você vai falar para os irmãos, jamais jogue um na cara do outro os erros que alguém cometeu no passado. Ninguém gosta de ser caracterizado ou julgado pelos erros do passado. Diga isso, porque se vocês se resolveram de um problema lá atrás, esse assunto tem que morrer verdadeiramente. Porque se você nunca perdoou, o que vai acontecer? A cada problema que for aparecendo durante o caminho, você vai dizer, acha que eu esqueci? O que você fez lá atrás? Há 2 anos, 3 meses, 2 semanas, 4 horas e não sei o quê? Queridos, ou você esqueceu ou você não esqueceu. Na verdade, esquecer ninguém esquece porque ninguém pegou amnésia porque perdoou. A questão é quando você é curado e tem sabedoria de entender que cada problema novo é um problema novo, não é o problema de trás para você trazer e jogar na mesa. Ou você perdoa ou não perdoa. Deus, quando Ele te perdoa, Ele esquece. Ele lança no mar o esquecimento. E você também precisa ter essa sabedoria de não jogar na face do outro os erros do passado. Eu sei quem tu é. Pensa que eu não sei do que tu gosta? Eu sei de onde é que tu saiu. Tu lembra daquela? Tu lembra dele? Não, irmão, esqueça isso, porque isso ofende, é super ofensivo e a pessoa que está lutando para melhorar acha que todo o seu esforço foi por água abaixo, porque você só consegue ver aquele erro do passado, não consegue ver o progresso de hoje. Próximo ponto, você vai falar para os irmãos, irmãos, nunca vá dormir, se deitar, sem ter resolvido aquele probleminha que vocês já estavam tentando resolver. Não vá dar uma volta para espairecer, para resolver. Dar uma volta não resolve. Ah, pastor, quando eu estou chateado, brigado com a minha esposa, eu saio de casa. Eu vou andar, eu vou caminhar um pouco, e aí quando eu chego está tudo resolvido. Não está resolvido. Você só deixou para depois um problema que vai aparecer de novo. O que você tem que fazer? Se sente e converse. Mas conversar não é gritar. Converse, mostre o problema. A Bíblia diz, lá em Efésios 4:26, que você não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Significa, sabe o quê? Resolva o problema antes do anoitecer. Não vão dormir brigados. Antes de dormir, dê as mãos, se perdoe, faça uma oração, que tudo vai se resolver e o Espírito Santo, irmão, será glorificado na vida de vocês e todo demônio que estava agindo será envergonhado e expulso daquele lugar. O próximo ponto você vai falar para os irmãos, pelo menos uma vez ao dia, fale uma palavra de elogio, de agrado. Fale uma palavra que a pessoa goste de ouvir. Elogie o trabalho dele, elogie o almoço que ela fez, elogie o cabelo. Sabe, tem tantas pessoas que têm tantas reservas de amor e ternura, mas esquece de falar em voz alta ou até teme ser mal compreendido porque acha que vai ser julgado. Sabe, faça uma ligação para ela quando você estiver trabalhando, só para dar um bom dia e para dizer que deseja para ela um bom dia, ligou só para ouvir a sua voz. Às vezes você consegue apimentar o seu relacionamento e deixar um pouco mais aquecido quando você começa a ser esse galã que tanto ela gostaria de ter na vida dela. Faça isso, tanto a mulher faça com o seu marido, o marido faça com a sua esposa. Queridos, você vai dar a volta por cima e vai deixar esse casamento de excelência. O próximo ponto, admita seus erros quando você estiver errado. Sabe, diga para os irmãos que admitir o erro não significa humilhação, e sim honestidade. Significa desejo de mudança, significa não se conformar com o erro. Então você errou, admita seu erro. Meu amor, eu errei, eu pequei, eu falhei, mas eu tô te falando aqui agora, falando para você, porque eu quero sair do erro, eu quero mudar a minha vida e quero viver com você. Quando você fizer isso, irmão, você vai quebrar uma barreira. Você vai expulsar os demônios que estão agindo para manter você no erro. Você vai gerar nela ou nele mais confiança e vai dizer, poxa vida, olha só, ele confessou, com certeza é daqui para frente, daqui vai ser melhor. E para concluir, queridos, falando aqui sobre esse assunto aos casados, tá? Que já não é para os namorados e nem para os noivos ainda. Não vos negueis um ao outro, como diz a palavra de Deus.
Existem homens que se casam, irmãos, com o intuito de ter uma vida maravilhosa, mulheres que se casam com o intuito de ter uma vida maravilhosa, mas vem o dia a dia, vem os trabalhos, vem as horas extras, vem o cansaço do dia a dia, e isso finda fazendo com que um ou outro se negue um ao outro. E segundo a Bíblia, nós não devemos nos negar um ao outro. A Bíblia diz que quando você se nega um ao outro, até as nossas orações são impedidas, para você ver a gravidade e como é profundo essa questão da intimidade. Então, se o teu esposo, se a tua esposa te procurou, é porque ele está precisando de você naquele momento. Ele está precisando do teu carinho, do teu abraço, do teu amor, e é muito importante que você dê essa atenção. Porque eu acredito que a gente dá tanta atenção para outras coisas, irmãos, que nem merece tanta atenção. O pessoal vai lá na academia, puxa um monte de ferro, faz toda a força. Mas às vezes, para dar atenção para o marido ou para a esposa, que nem tem que fazer tanta força, não, eu tô cansado, mas cansado para ficar na academia fazendo força, andando, correndo, na bicicleta, na esteira. Você estava tão pronto. Às vezes tem tanta prontidão para sair, para caminhar com as amigas, com os amigos, para andar no shopping, para passear em algum lugar. Mas é só nessa hora que você tá cansado, tá indisposto. Vigia, meu irmão. O diabo não dorme. Tá assim, ó, de mulheres querendo o teu marido. Tá assim de homens querendo a tua esposa. E você precisa vigiar e orar para que não caia em tentação, como diz a palavra de Deus. Temos que fechar todas as brechas para que o inimigo não tenha vez na tua casa, na tua família, no teu casamento. Tá bom, meus irmãos? Quer aprender mais? Clica aqui nos comentários, tem um link do meu curso de pregação online. Tenho certeza que você vai gostar. Deus te abençoe e até a próxima.